Amar alguém não significa precisar do outro para se sentir inteira. Que linda essa frase. Eu me chamo Ines e eu estou no recomeço. Eu quero trazer aqui 4 pontos importantes que lá no meu casamento, lá atrás, eu não cuidei e depois gerou uma baita de uma bagunça emocional, relacional e uma bagunça financeira na minha vida também. Então fica aqui nesse vídeo se você está no recomeço, se você está querendo sair de um casamento, se você quer entender como que funciona ou se você está como eu, querendo se relacionar novamente. Então eu já coloquei o vídeo aqui no canal, tá muito legal, sobre a minha saída do casulo depois de um ano, que eu saí do casamento, fiquei um ano sem me relacionar com ninguém, e agora como que tá esse processo desse recomeço. Então esse vídeo aqui é para todas nós. Sempre serve de aprendizados e eu tenho tido contato com muitas mulheres e as mulheres têm vindo me perguntar e a gente está dia a dia trocando ideias. Hoje as minhas amigas também vêm de questões de divórcio, de separações, de grandes dores emocionais, grandes dores, dependentes financeiramente, dependentes emocionalmente desses parceiros. Então a minha missão hoje aqui no canal é essa, é trazer essa clareza, trazer as coisas que eu já vivi, essas vivências, e a gente poder prosseguir juntas, poder trazer aqui coisas para a gente poder crescer, para compartilhar e para que vocês, principalmente, se você ainda está no casamento, você não sofrer os danos que eu sofri com a saída de um casamento longo, que vocês vão aqui ter muita clareza de muitas coisas que a gente vai vendo a vida passar. Hoje eu estava conversando com uma amiga e eu estava falando para ela assim que quando nós estamos dentro desse relacionamento a gente não percebe. E como isso nos prejudica e como isso nos afeta. E depois, por isso que quando a mulher sai de um casamento, de um relacionamento longo, ela sofre muito mais. E aí as pessoas dizem, ah, mas o homem ele se refaz. Não, é porque o homem ele é muito lógico. E nós precisamos sair da emoção. Quando a gente fala principalmente de dinheiro, de negócios, de bens materiais, de carro, de casa, de tudo isso, nós temos que parar de ser emocionadas. Nós temos que parar com esse negócio de se emocionar. E a mulher, por ela se emocionar demais, ela sofre mais e ela tem umas quedas que são, muitas vezes, essa mulher nunca mais ela consegue se reerguer. Ou financeiramente, ou mentalmente, ou emocionalmente. Então, assim, vem aquela avalanche, mas é porque ela mesma se colocou naquele lugar. Então eu quero trazer bem claro aqui a nossa autorresponsabilidade. Esse canal aqui não é para ficar jogando indireta para ninguém. Esse canal aqui é para quê? É para que as pessoas que se vejam nessa situação olhem e tenham aprendizados e façam diferente, ou se já estão nesse lugar, que possam se sentir amparadas, ajudadas e que a gente possa construir aqui um coletivo de pessoas que se ajudam, que se auxiliam. Então eu sofri muito com essa questão financeira e emocional, porque eu não sabia essas coisas. Como a gente fala, quando a gente tá lá dentro, a gente não percebe nada e acha que tá tudo bem. Então, primeiro, que casamento não é para sempre. Segundo, que marido não é parente, gente. Então, assim, já vai para esse lugar. Já vai para esse lugar de pensar assim, ó, pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Sim. Tá pensando, eu não casei para me separar, mas precisa casar e pensar que pode separar sim. Essa frase eu não falo mais e eu digo para vocês, não falem isso. Que eu casei para a vida toda, porque isso pode acontecer no caminho, coisas, e essa frase, você pode criar uma ilusão que um casamento é para sempre, e ele não é. E esse homem é um humano. E essa outra pessoa, ela vem de outra cultura, ela vem de outra família, ela traz outros valores, ela é diferente de você. Só que quando a gente tá ali com aquela paixão, com aquela ilusão, com aquela cegueira, a gente não enxerga. Então fica aqui, que agora a gente vai para o primeiro ponto aqui desse vídeo, e eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Uma das coisas que a mulher faz, que eu acho assim que nós já precisamos começar por aqui. Não abandone a vida tua individual para viver a vida do casal. Então tenha a sua vida com seu esposo, tenha a vida sim, conjugal, mas não se esqueça das tuas amizades, não se esqueça da tua individualidade, não esqueça das coisas que você gosta de fazer sozinha, dos teus estudos, da tua profissão, da tua carreira.
Não esqueça. Sempre pensa o que é importante para você. Eu sei que nós temos a questão dos filhos, mas isso eu acho que já está sendo bem vencido pelos homens de hoje em dia, que os homens hoje, graças que nós estamos tendo alguma evolução, e as mulheres também estão cobrando mais, as mulheres estão aí mais espertas, mas tenham essa consciência, tá? É necessário a gente cuidar dos filhos? Sim. Só que se você é casada, ele precisa que você divida isso com você. Para quê? Para você não abandonar a tua profissão. Então, por isso que o casal ele tem que estar alinhado para quê? Para que você não deixe a tua identidade individual. Não deixe de fazer as suas coisas. Por que o homem se refaz mais rápido? Ah, o homem se refaz mais rápido. Não, gente, ele não se refaz. É que ele não abandona a individualidade dele. Ele não abandona os amigos, ele não abandona as coisas que ele gosta de fazer. Preste atenção nisso. E aí a mulher, ela perde porque ela abandona as coisas que ela gosta de fazer. Então, no caminho, ela vive só uma vida de casada. Ela não tem mais vontade própria. Ela não tem uma vontade dela individual. Então, tenha esse cuidado aqui, tá? De fazer a parte tua como casal, sim, é necessário fazer. Mas não se esqueça da tua individualidade. Não esqueça de viver a tua vida. Não esqueça de fazer os teus momentos, de ir lá no salão de beleza, de sair tomar um café com uma amiga, de fazer o que você gosta. Porque isso aqui é importante, porque depois no processo de separação, quando você se sentir sozinha, isso aqui vai causar um vazio existencial enorme. E você não tem noção do mal que isso te causa. Então, e sem contar que depois as amigas vão dizer, ué, quando você estava casado, você não queria saber de nós, né? Tem essas coisas que a gente acaba escutando. Então, não perca a sua individualidade, não perca de estar nos lugares que você gosta. Então, assim, entenda que isso aqui é pra você, é por você. Então, tenha essa questão de preservar o que você gosta de fazer. Então, agora aqui a gente vai falar de autonomia financeira. A autonomia financeira é muito importante, você ter uma reserva, você olhar para o dinheiro de uma forma lógica, sabendo que o dinheiro é uma ferramenta, sabendo que o dinheiro, se você traz para dentro do lar, se você está trabalhando fora, ou se você está trabalhando dentro de casa também, você também é provedora desse dinheiro, por mais que você não saia para trabalhar, você precisa ter consciência aqui do teu valor. Então, coloque uma conta ou de água ou de luz no teu nome. Se você tiver um carro, uma moto, coloque no seu nome também. Então, tem aqui algumas coisas que, se acontecer alguma coisa no caminho, você já tem alguma coisa no seu nome. Você já tem algo teu. Porque senão você sai sem nada e aí demora o processo ali para resolver um acordo. Quando tem acordo, senão vai para o litigioso e aí você vai sofrer muito mais. Então, tenha esse cuidado aqui de ter algo no seu nome, uma água, uma luz, ou colocar um bem no seu nome, né? Ter uma casa de praia, coloque algo no seu nome, exija isso, porque isso sim pode ser feito. E aí, por isso que lá depois, quando acontece todas as coisas, a mulher fica presa financeiramente. Além de ficar presa emocionalmente, ela fica presa financeiramente nesse casamento, porque ela não raciocinou, porque ela se emocionou demais, achando que deveria colocar o dinheiro dela todo ali. Não que não seja necessário, mas você precisa ter essas questões muito resolvidas em você. Por isso a educação financeira, ela é algo que ela é totalmente necessária nas nossas vidas. Então tome conta disso, por quê? Porque a dependência emocional, ela vai gerar uma dependência financeira, e aí muitas vezes você vai precisar ficar nesse relacionamento, ficar com essa pessoa que está abusando de você, e você vai ficar presa, você vai ficar sem saber o que fazer. Então a parte financeira, ela é importantíssima para você já começar tomar conta disso. Então, esse toque aqui é muito importante, tá? Porque a gente vê muitas mulheres que ficam nesse relacionamento, ficam ali sofrendo, ficam ali doentes, ficam ali sendo humilhadas e maltratadas por causa de dinheiro, gente. Então, assim, é algo que é muito doloroso mesmo. Então, tome cuidado disso, tome conta disso, vai estudar, vai se preparar, pega uma advogada da vara da família para se aconselhar. Você tem direitos sim, você está aí, você tem muitos direitos, tá? E outra coisa, nossa lei, ela é muito boa também
com a questão da Maria da Penha, ela dá assim um suporte maravilhoso, mas as mulheres não usam. Então usem o que a gente tem de bom, tá? Então cuide do dinheiro, cuide das finanças. Se você quer sair, se prepare, se prepare mentalmente, se prepare emocionalmente, mas também se prepare financeiramente. Isso é outra coisa aqui. Então agora vamos puxar para um lado mais emocional, né? Então pare de colocar o seu parceiro como, tipo assim, sem esse homem eu não sou feliz, sem esse homem eu não sou nada. Então aqui você precisa buscar em você a tua autonomia, a tua autoestima. Você precisa, agora você vai lá pro primeiro tópico, vai fazer o quê? Vai tomar café com as amigas, vai cuidar de você, vai emagrecer, vai cuidar da tua autoimagem, vai começar a se melhorar, aumentar o teu valor. Porque se você não fizer isso, e além de tudo esse casamento acabar, você vai ficar com muito mais prejuízos, tá? Porque aí você não vai estar se sentindo bem fisicamente, emocionalmente, nem na autoimagem, nem na autonomia, e aonde que a mulher, ela enlouquece. Então tem muitos casos de mulheres que se separam e elas enlouquecem de verdade. Então tenha esse cuidado aqui, tá? Cuide de você, não coloque a tua felicidade na mão de ninguém. A tua felicidade, ela depende de você. Você precisa ser feliz com você mesma, porque isso também pode ser a duras penas. Isso também pode ser num processo. Eu também passei um processo aqui, nesse apartamento que eu estou, que até agora, esse é o último domingo que eu vou ficar aqui, eu já vou me mudar para outro, porque esse apartamento aqui, ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir, porque aqui foi a minha caverna. Aqui realmente foi o primeiro lugar que eu fiquei sozinha, de verdade. Então, outro dia eu tava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim, você está tão bem. Eu disse, pois é, só o que eu passei é Deus e esse apartamento aqui que sabe. As noites que eu passei de solidão, as noites de solitude, as noites me curando, as noites aumentando ali a minha autoestima, orando, chorando, acordando, levantando, e ali eu fui. Então, assim, isso não é necessário. Se você estiver num relacionamento e você começar o teu processo de autoestima, de autonomia, de cuidar de você, de fazer as coisas por você, você vai se melhorar muito. E esse teu casamento, se esse homem, ele prestar atenção em você, ele vai crescer com você. Ele vai gostar, ele vai achar maravilhoso e ele vai junto com você. É onde que esse casamento, ele decola. Então, tenha esse cuidado. E por outro lado, se esse homem não perceber, é onde que o casamento, ele desanda. É onde que esse casamento, ele não flui. Porque aí vocês não vão para lugar nenhum, porque cada um tá puxando para um lado. Então, aqui é importante você saber que você vai ter que precisar assumir esse risco. Então, eu assumi esse risco. Vão fazer 10 anos que eu entrei pro autoconhecimento, que eu estava com sobrepeso, que eu não gostava da imagem que eu via no espelho, eu não gostava de quem eu era. Meus relacionamentos estavam frustrados, as amizades, o trabalho. Então, eu estava assim com a minha vida, com vários lugares que eu não estava feliz. Eu não estava feliz com a minha vida, que eu tinha. Então, quando eu entro nesse mundo do autoconhecimento, das terapias, da constelação familiar, das mentorias, do coach, é onde que eu tenho um grande despertar. E nesse despertar eu fui me desenvolvendo, eu fui lendo, fui aprendendo, eu fui me melhorando, eu fui trazendo essa carga de conhecimento, de grandes coisas para minha vida. Porém, o meu ex-marido não quis, o meu ex-marido não se adequou com isso. Então chega um momento que esse casamento, ele se dissolve, porque um não consegue acompanhar o outro. Está tudo certo, né? Cada um com as suas escolhas. Mas o que eu quero trazer aqui para você é essa questão da autorresponsabilidade. Mas não coloque a tua felicidade na mão do outro. A tua felicidade, ela depende de você. E aqui eu vou trazer algo que eu trago praticamente em todos os vídeos e não tem como fugir, tá? É a identidade. Então, a nossa identidade, quem nós somos, é como que você se apresenta para o mundo. Só que é algo que às vezes a gente não sabe quem a gente é. Além de ser a mulher do fulano, além de ser a mãe do outro, além de ser a colega de trabalho do outro, além do profissional, além dessas coisas, a gente não sabe quem a gente é. Então, você não sabe o que você gosta, você não sabe que comida você gosta de comer, você não tem vontades e gostos próprios e autonomia para decidir. Eu vou, eu não vou, eu quero, eu não quero, agora eu não posso, sem justificar. Então, nós viemos desse lugar, eu sempre digo, dessa mulher que vem para agradar, dessa mulher que vem para
para estar com as pessoas, mas essa mulher fica muito neutra, ela não tem voz, ela não tem vez, ela não tem autonomia, ela não tem habilidades para falar de si própria, ela não sabe quando que ela precisa impor alguma coisa, quando que ela precisa falar. Eu tive ontem lá no meu ex-marido pra gente fechar esse ciclo. A princípio ele não queria conversar, mas eu tomei esse posicionamento e fui lá conversar com ele. E eu percebi que até a minha voz, eu acho que ele nem sabia como era. Da maneira como eu conversei com ele ontem, com uma voz um pouco mais alta, com uma voz um pouco mais clara, com mais clareza, sem medo, sem aquela questão de ficar ali pisando em ovos. Eu acredito que ele nem sabia como que era mais a minha voz. Eu tenho certeza, porque ele ficou me escutando e da maneira que eu estava falando com ele, eu acho que até dentro dele ele pensava assim: da onde saiu essa mulher? Por quê? Porque a gente perde a voz, a gente perde a vez, a gente perde como que eu vou dizer, é até algo gostoso, assim, que eu sinto, assim, hoje em mim, né? Que é essa questão de eu ouvir a minha voz. Eu não sei, eu acho assim que é uma luz, é uma força, uma coragem, porque é tão bonito a maneira que a gente se expressa, é tão lindo se expressar, é tão maravilhoso quando a gente chega no lugar e a gente, boa tarde, tudo bem? E a gente entende que as pessoas percebem e entendem o que nós estamos falando e nos percebem no lugar. E ontem eu vi que ele olhava para mim assim e ele ficava escutando a minha voz, e eu tenho certeza que há muitos anos aquele homem não ouvia mais a minha voz. Primeiro, porque o relacionamento já estava desgastado. Mas segundo, é porque minha voz não saía. É porque a minha voz era muito tremida, era uma voz com medo, era uma voz de uma mulher que foi abafada, era uma voz de uma mulher que recebeu muito não, que teve muita coisa e ela acabou se calando. Então a gente acaba se calando no meio do caminho. Então a nossa identidade, ela depende muito disso, ela depende muito da nossa fala, ela depende muito da gente nos colocar no mundo de uma forma natural, de uma forma que a gente possa ser alegre, mas que a gente possa também trazer quem nós somos, trazer a nossa mensagem. Então eu acho que a minha mensagem, ela estava muito apagada. Eu era uma mulher que eu gosto de falar, que eu sei que eu vim para falar, eu tenho uma missão muito grande com a fala, mas eu percebi que ontem eu falei de uma forma tão clara que ele ficou escutando a minha voz. Eu tenho certeza que ele nem sabia mais como que era a minha voz. Então, como isso é maravilhoso, porque nós precisamos da nossa voz para comunicar para o mundo, porque nós precisamos da nossa voz para que o nosso filho, ele possa nos ouvir e saber que nós somos uma autoridade na vida deles, para que o nosso cliente entenda que a gente quer vender, que a gente tem um bom produto, para que os nossos colegas de trabalho entendam que nós somos também e a gente possa caminhar no mesmo lugar. Então a nossa fala, ela é importantíssima. E aqui dentro da identidade, se a nossa fala ela não vem alinhada, se a nossa fala ela não condiz com a mensagem, com a mulher que nós somos, nós ficamos abafadas, e nós ficamos sem vez, e nós ficamos sem voz. Então a questão da identidade aqui, ela é muito importante, sim. Então não deixe de falar, não deixe de trazer para o mundo essa grandiosidade, essa mulher incrível que você é. Só que primeiro começa em você. Primeiro começa você percebendo que você não precisa do outro para se sentir inteira. Primeiro começa você saber que o teu valor é teu, arrumando a tua autoimagem, a tua autonomia, colocando os teus valores, sabendo que você é uma mulher valorosa, sabendo que você é uma mulher que você tem tudo, sim, você tem todos os elementos, só que você não está usando. Então isso é muito importante, isso é primordial para todas nós. Então eu fiquei muito feliz em vir gravar esse vídeo aqui, tô muito, muito maravilhosa e quero que você fique maravilhosa também, porque a vida é essa, a vida é a gente trazer aqui para esse canal o que eu passei e a gente poder estar construindo juntas. Para quê? Para que lá na frente também eu não venha de novo cometer o mesmo erro. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal.